Olá, estamos aqui com a T-Talks, hoje com um convidado especial, Paulo Gala, que é o economista-chefe do Banco Master. Obrigado, Paulo, por estar aqui conosco. Tudo bom, prazer estar aqui. Ô, Paulo, aqui é uma conversa. Quando a gente anunciou que viria um economista, e você aí participando das televisões de economista-chefe de um banco como o Banco Master, as pessoas ficam com uma série de inquietações, de me mandaram uma série de perguntas, e aqui é um bate-papo, tá? Então eu já vou começar, Paulo, com uma inquietação. O Signature Bank e o Silicon Valley, o efeito chega até o Brasil? Acho que não. Acho que no Brasil o sistema bancário está muito sólido, né? A gente tem bancos bastante regulados, bastante líquidos, então não vejo nenhum problema bancário. Mas a taxa de juros alta aqui está dificultando o crédito, está dificultando a vida das empresas. Então pode até ajudar o Brasil se o Banco Central americano reduzir a taxa de juros por lá. Pode acontecer. Né? Paulo, vocês economistas têm uma frase que eu não sei nem quem é o autor, mas você sabe, me ajude contando aqui para a nossa audiência, que até o passado é incerto na economia ou é no Brasil? A economia é um negócio realmente difícil, né? E quando a gente olha para o futuro, é muito difícil fazer previsões, né? Eu costumo brincar que os economistas eles são meio que parecidos com os meteorologistas, né? Que, ainda bem que, né, todo mundo consulta, né? Porque é isso que acaba garantindo a profissão. Mas no final do dia, mesmo com essa dificuldade de fazer previsões, é melhor a gente ter alguma ideia do que está acontecendo do que ficar completamente ignorante. Você vê que a previsão do tempo sempre erra, mas você está sempre olhando, né? O tempo está ali, né? Mas a gente vai para a praia, chove ou não, mas a gente olha. A gente olha. Paulo, mas assim, uma coisa que, voltando à pergunta, na linha da economia, uma economia moderna, né? Toda ela sistematizada, com muita tecnologia. Esse caso do Silicon Bank, não dava para se prever alguma coisa inchaço dentro de um sistema tão forte como o americano? Ou isso é um erro de quem? Qual é a causa dessa questão? Acho que o erro maior aí é dos reguladores, né, das autoridades que deveriam estar fiscalizando o que o banco está fazendo. No Brasil, o tipo de operação que o Silicon Valley Bank fez, ele não conseguiria fazer. Porque, no fundo, assim, tentando explicar sem economês, trocando em miúdos, né, ele pegou os depósitos de curto prazo e comprou títulos de longo prazo do governo americano. Quando a taxa de juros subiu, esses títulos perderam muito valor. Só que ele montou um tamanho de exposição gigantesco, né? Então, essa variação de taxa causou um prejuízo tão grande que o banco acabou quebrando. No Brasil, um banco não conseguiria fazer isso, porque o Banco Central brasileiro monitora o banco, ele vê o que tem no ativo, o que tem no passivo do banco, ele nem deixa o banco montar esse tipo de operação. Então, acho que a falha maior lá foi dos reguladores. Claro, o banco errou, tanto é que ele quebrou, mas os reguladores não deveriam ter permitido esse tamanho de exposição. Né? Paulo, essa sua fala me leva a raciocinar e pensar com você aqui na nossa conversa. Então, o nosso sistema de regulação, ele é mais eficiente, mais moderno, ele é melhor que esses sistemas instalados em outros países, como os Estados Unidos? Por incrível que pareça, o sistema de regulação brasileiro é muito bom, ele está entre os melhores do mundo, ele é transparente, você consegue, por exemplo, ver o que tem na carteira de todos os fundos brasileiros, de todos os bancos brasileiros. O nível de alavancagem é muito bem controlado pelo Banco Central. Eu diria que o sistema financeiro brasileiro é um dos mais bem controlados e regulados do planeta. Verdade? Verdade. Isso é uma coisa que as pessoas não imaginam, o grau de eficiência e de transparência e de regulação que a gente tem no sistema financeiro brasileiro. Paulo, vamos fazer uma viagem, então. Vamos sair do Silicon Valley e vamos aqui para o Brasil. A equipe econômica do ministro Haddad, ela está trabalhando firme num propósito de dar uma nova nota musical, não sei se eu posso usar esse termo, para a economia, para a base monetária. Você está feliz, está confortável? Como é que você está enxergando esse movimento, essas tendências? Eu acho que eles estão no caminho certo, né? É importante registrar que a posição deles é delicada, porque eles estão sofrendo críticas do mercado e do próprio PT, do chamado fogo amigo, né? Então eles têm tentado fazer uma política que concilia, né, todos os interesses, ou podemos até usar o termo frente ampla, né, para representar isso. Mas se a gente olhar as últimas medidas de manutenção da meta de inflação, de reoneração dos combustíveis, de preocupação com a questão fiscal da dívida pública, eu acho que eles estão no caminho certo. A situação não está fácil, porque eles estão apanhando de todos os lados. Né? E essa questão com o Banco Central independente, o teu sentimento há uma relação já amistosa, aquele fogo cruzado que aconteceu no mês passado, teve algum objetivo de
acalmar, mudar a cabeça do presidente do Banco Central? Como é que você sente esse acontecimento? Eu acho que aliviou, a relação está bem melhor. Eu acho que Está menos pesada, né? Tá mais leve, assim, eles, pelo menos pelo que a gente lê na imprensa, eu acho que há uma interação bastante intensa entre a equipe econômica e o Banco Central. Eu acho que a independência é muito importante, eu sou a favor da independência do Banco Central. Mas as críticas também são importantes, porque tem gente que confunde isso. Parece que dizer que o Banco Central é independente, você não pode criticar ele. Parece que ele pode tudo, né? Parece que ele é infalível, né? Infalível e pode tomar as medidas que quiser. Exato, e ele também erra, como todo mundo erra. Aliás, tem um monte de economistas lá, a gente brincava há pouco que o economista ele é meio como um meteorologista, ele erra. O presidente do Banco Central também erra. Então, isso é normal, errar é humano, né? Então, tudo isso tem que estar sujeito a debate e sujeito a críticas. Não vejo problema nisso. Paulo, uma parte da nossa audiência são jovens, estudantes, são pessoas que começam o dia pensando na economia, vão ver os jornais, etc. O que a gente poderia trazer para a nossa audiência sobre a importância, fatores positivos para o nosso país, sobre a independência do Banco Central? O que você poderia dizer sobre o valor, a importância de um país como o nosso ter um Banco Central independente? A maior função do Banco Central independente que funciona é controlar a inflação. Né? E não existe nada pior para uma economia do que inflação fora de controle. Né? Você deve se lembrar da época em que a gente tinha inflação correndo a 30%, 40%, 50% ao mês, a 1000% ao ano. Aliás, a gente tem exemplos aqui bem próximos, né? O caso da Argentina. A Argentina é uma economia que está completamente bagunçada, desestruturada, porque a inflação saiu do controle. Então, o que o Banco Central Independente faz é controlar a inflação. Ele sobe a taxa de juros para não deixar a inflação sair do controle. Tem outras funções também, mas eu acho que essa certamente é a mais importante. Eu me lembro, Paulo, que todos, eu posso estar errado, me corrija, por favor, tá? Que aqui não tem, é uma conversa, como eu te disse, então eu realmente algumas coisas eu também não entendo, outras eu não sei, mas é por isso que a gente traz convidados como você para nos ajudar. Mas me parece que todas as tentativas de estabilizar a economia do Brasil, longevas aí ao primeiro presidente, logo em seguida da Constituição, nesses 35 anos, todas as tentativas foram em cima da base monetária. Buscou-se ali com a base monetária ajustar essas questões dos componentes importantes para o crescimento econômico, taxa de juros, inflação, câmbio. Esse sentimento de que elas sempre passaram por esse caminho, ele mostra uma sinalização. E essa sinalização mais contundente que me vem é a distribuição de renda. Nós tentamos por vários anos, eu estou falando de 30 anos, 35, depois da Constituição, estabilizar a nossa economia e mexemos na base monetária. Mas a distribuição de renda ainda é ruim. O que você enxerga disso? Se eu estou errado, me corrija, por favor. A sua pergunta é boa porque ela nos remete à questão do sistema de metas de inflação. Né? O sistema de metas de inflação, que é o que a gente opera hoje, eu costumo brincar que é o pior sistema que existe, exceto todos os outros. Né? Ou seja, ele é uma regra muito boa, assim, na medida em que, se a gente comparar com outras regras, elas são ainda piores. Né? O que diz o sistema de metas de inflação? Que o Banco Central sobe a taxa de juros quando a inflação está fora do controle. É bem simples, todo mundo entende. Esse sistema ele foi adotado a partir de 1999. Sim. Antes disso, a gente tinha essa tentativa de controlar a base monetária, que era a ideia de imprimir mais dinheiro ou imprimir menos dinheiro. Os economistas viram na prática que é difícil controlar a inflação apenas olhando a base monetária. Por isso que a gente migrou para um regime, para um sistema que é um pouco mais prático e pragmático, que é esse de metas de inflação. Então, o Banco Central ele não está menos preocupado em controlar a base monetária, a quantidade de dinheiro que está na economia, e ele está mais preocupado em olhar como está a inflação de verdade. Porque tem vezes que a inflação sobe mesmo sem imprimir dinheiro. Por exemplo, o preço do petróleo na pandemia foi de $20 para $120. Sim. Isso criou uma inflação enorme, mesmo sem o Banco Central brasileiro imprimir dinheiro. E ele foi obrigado a reagir subindo taxa de juros. Né? Nós vivemos recentemente, há 2 meses atrás, com a troca de governo, a questão a grande discussão que era o teto de gasto, que é uma questão complexa para a gente até explicar e entender, né? E a questão central o governo é caro, Paulo, ele custa caro, ele gasta muito, e a sociedade, ela quer mais, ela sempre pede, eu quero mais que o governo me entregue, SUS, faculdade, tudo gratuito. E como é que a gente pode
estabelecer um parâmetro sobre isso. Foi uma conquista para esse governo, mas é um volume de dinheiro muito grande. Como é que nós vamos arrumar esse dinheiro todo para esse novo governo? O que custa caro no Brasil, na verdade, é o tamanho da carência que a gente tem no Brasil. Porque quando a gente olha o gasto público, a gente vê que a maioria desses recursos vão para a saúde, para a educação e para a previdência. Então, na verdade, o custo social é o custo da pobreza e da carência que a gente tem no Brasil. Mas ela impede que, por exemplo, que a gente não tenha investimento público, que é o que gera emprego, facilita, instrumentaliza o crescimento, não é isso? Exato. No final da história, o teto de gastos ele acabou espremendo os gastos que não tem voz ativa. O que eu quero dizer com isso? A parte do investimento público, ninguém defendia o investimento público. Então, como as outras despesas tinham que ser honradas, o investimento público foi sendo achatado e chegou numa mínima histórica. Não tinha ninguém lá para falar, precisa investir, senão as pontes vão cair, as estradas vão ficar com buraco. Né? Então, essa parte de investimento público chegou numa mínima histórica e, nesse sentido, o teto foi muito ruim. Eu brinco que o teto é como se você colocasse uma regra para emagrecer, dizendo que você vai acordar todo dia 5 da manhã para correr. Né? Não é factível isso. Você não vai acordar todo dia 5 da manhã. Mas tem dia que você não quer. Não, todos os dias você nunca vai querer. Raramente você vai querer. É melhor você colocar uma meta, falar assim, olha, eu vou tentar correr meia hora por dia na hora do almoço. Né? Então, o teto de gastos foi uma tentativa meio heróica, né, de se colocar uma regra que não cabe no orçamento brasileiro. Né? Por isso que não deu certo. Né? A gente sente uma tentativa em todos os governos, Paulo, isso que a gente gosta de falar aqui, é quase que impossível afirmar que qualquer líder que vá assumir o governo de um país como o nosso, falar, agora eu vou prejudicar o país. É uma coisa maluca a gente aceitar isso, né? E agora a gente vê uma mudança de caminho, de rotas, né? Deste para o governo anterior. Você acredita, Paulo, que os vilões da inflação, dos juros, estão sendo administrados, domados para essa nova força política e econômica? Eu acho que sim. Primeiro entender que a inflação que está aí, ela veio por conta da pandemia. Né? O grande vilão da inflação foi a pandemia, né? Que criou uma inflação no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Né? Os preços subiram na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Né? Isso tem a ver com a desorganização que houve na economia mundial durante a pandemia. Teve os lockdowns, as empresas pararam de funcionar, isso criou a inflação. Agora os governos estão reagindo, subindo taxa de juros, fazendo uma série de políticas para tentar controlar essa inflação. E o governo brasileiro também está fazendo isso. Eu acho que vejo como uma preocupação central do novo governo controlar a inflação. Então, mas com a comparação que a gente faz aqui, a gente começou a nossa conversa, eu vou continuar um pouquinho, com os Estados Unidos, que me parece que é uma nação próxima, semelhante ao que a gente deseja ser igual, mas lá o desemprego caiu de um tanto agora, está como uma economia pujante, e ele passou pela pandemia também. Sim. E por que lá conseguiu ter uma diminuição do desemprego e aqui não? Qual foi a velocidade? Ou aqui houve também? Primeiro, lembrar que os Estados Unidos ele entra na pandemia com um desemprego já muito baixo. Ele tinha um desemprego próximo de 4%. Aí, durante a pandemia, o desemprego vai para 10% e agora voltou para 3,5%. Ele voltou para o patamar anterior da pandemia. No caso brasileiro, a gente até voltou para um patamar de desemprego mais baixo do que a gente tinha no início da pandemia. Quando a gente começou a pandemia, o desemprego no Brasil estava em 11%, 12%. Aí ele foi para 14% e agora ele caiu para 7%, 7,8%, 7,9%. Né? Que ainda é um nível de desemprego muito elevado. Né? O Brasil ainda não conseguiu crescer. O que resolve o desemprego? O crescimento. Enquanto o Brasil não tiver crescimento robusto, pujante, o desemprego não vai ser resolvido. Mas houve uma queda significante do desemprego no Brasil. Né? É importante registrar isso. Né? A gente sente que há mecanismos buscando essa ampliação. Por exemplo, a tecnologia. Me parece que a tecnologia, o setor de serviços na economia brasileira, ele migrou muito rápido e bem. O da indústria parece que deu uma estacionada e depois começou a diminuir. É certo isso, Paulo? Toda a recuperação que a gente viu no pós-pandemia foi no setor de serviços. Tanto é que a gente diz que o Brasil passa por um fenômeno, vou até usar uma palavra horrível, desindustrialização. O que é essa palavra? Perda de espaço da indústria na economia brasileira. Então, o Brasil tem conseguido se recuperar nos setores de serviços, de comércio, de varejo, serviços digitais, né, ligados à tecnologia da informação, comunicação, né, e o setor industrial brasileiro está apanhando muito. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Como é que se relaciona essa situação da indústria quando a gente olha para o agro? 3 safras, uma coisa
exuberante até, para uma graça de Deus, a gente ter o clima, terra e 3 safras no ano e exportando tudo. Isso não tem um impacto estranho com a indústria, porque hoje é a agroindústria. Você não produz mais tomate só para consumo, é o suco concentrado de tomate, exporta tudo. Não tem uma dicotomia aí de posição, a indústria não deveria estar mais perto desse setor que cresce, por exemplo, implemento agrícola, enfim, tantas coisas, tantos itens ligados ao agro, Paulo. A grande notícia desculpe, Paulo, mas onde a indústria perdeu o bonde dela? Ela conhece agro, essa seria a minha provocação a você. Com essa posição do agro tão longeva, tão bem sucedida, onde a indústria esquece que ela estava no Brasil e ela precisava se modernizar e não chinalizar no sentido China, né, a sua atividade. Na verdade, as indústrias brasileiras não conseguiram competir com os asiáticos, com os chineses, com os americanos e com os europeus para abastecer o agro. Porque se você olhar o agro brasileiro, que é a grande história de sucesso, ele é abastecido por multinacionais. Então, quando você olha os fertilizantes, toda a parte de químicos, toda a parte de maquinário, de implementos, você só vai encontrar multinacionais. Você vai numa feira agro no Brasil, olha todos os estandes. O que você vai ver? Todos os estandes de multinacionais. Então, ali que deveria estar a indústria brasileira, a chamada agroindústria que você falou, né? Isso vem de um problema de perda de competitividade, perda do bonde tecnológico, tem a ver com dificuldades na questão tributária. A indústria brasileira ela é sobretributada, ela paga 30% da carga e gera 10% do PIB. Tem a ver também com questão de taxa de juros muito alta, que a gente falava há pouco. Lembra que a indústria brasileira ela compete com indústrias no mundo que tem juro muito baixo, que tem também taxas de câmbio competitivas. Esse é um outro tema que a gente precisaria entrar, né, do nível da taxa de câmbio. No Brasil, a gente teve um câmbio muito apreciado que dificultou a vida da indústria. Fica muito barato importar, mas porque o câmbio, o real, o dólar, está muito baixo. Paulo, mas não tem volto a insistir, mas não tem um vácuo aí de pensamento, de posição destas áreas, porque a gente vê muita riqueza no proprietário do agro. Muita riqueza em torno deste proprietário do agro. Vamos chamar assim para generalizar. Eu não sou não quero defender uma tese socialista, nem muito menos comunista, mas assim, há uma riqueza exterior do business, o homem do agro, e a gente viu uma pobreza do setor ao entorno do agro muito próxima. A gente viu já desenvolvimento em algumas regiões, mas há uma pobreza do sistema. Não tem uma coisa errada com essa coisa da taxação, ou seja, com toda essa taxação tributária, nós somos campeões em tudo no agro, e a riqueza dessas pessoas é tão gigante e a diferença social e de renda ela é esmagadora. Tá perfeito esse ponto que você está tocando. Agora tem uma questão, o agro não está pagando nada de impostos, né? A gente fez um desequilíbrio muito forte, em que a indústria paga imposto demais e está sucumbindo, e o agro brasileiro, além de ter todos os subsídios do Plano Safra, de ajudas de taxa de juros, é o setor que menos paga impostos. Inclusive, uma das ideias da reforma tributária é reequilibrar isso, porque em outros países que são potência agro, também a agroindústria virou uma potência. Pensa no caso dos Estados Unidos, da Holanda, da Espanha, né? Então, no Brasil ficou esse desequilíbrio que precisa ser corrigido. Então, mas eu não vejo muita movimentação, nem política, nem do setor. Eu não sei o poder desse setor, quão forte ele atua, a bancada ruralista que a gente conhece, mas eu sinto uma dicotomia, para usar, repetindo a palavra, uma distância muito grande de interesse. Ou seja, eu acho que se você tem ali um setor tão benéfico, 3 safras por ano, terra, a própria propriedade da fazenda, que é em regiões extraordinárias, e o crescimento do rural com o urbano hoje fazendo com que eles fiquem ainda mais milionários. É só pegar um dedinho de uma fazenda, faz um condomínio ali no interior, é uma coisa maluca. Eu sinto que está faltando alguma coisa numa atividade de governo para dizer, temos que reequilibrar, buscando a referência aí do meu amigo Robert Wong, buscar um equilíbrio dessa força, porque é uma força extraordinária. Sem dúvida, o que aconteceu no agro brasileiro é impressionante. A grande história de sucesso do Brasil é o agro. Agora o desafio é como a gente transfere isso para o resto da economia, né? E acho que a questão tributária que está lá no Congresso, um dos pilares da reforma tributária é reequilibrar essa oneração, porque o agro ficou com muito subsídio, com muita isenção, enquanto que o setor industrial ficou muito carregado. E aí
Quem ocupa esse espaço? As indústrias multinacionais. Porque, volto a repetir, o agro brasileiro ele é abastecido por indústrias multinacionais, que ocupam esse espaço que você está mencionando. É só internacional, para não falar só, basicamente, você vê uma presença internacional em tudo. Os fornecedores de implementos agrícolas, uma coisa gigantesca, os nomes que a gente conhece. Ô Paulo, saindo um pouquinho desse cenário, um questionamento que a gente tem aqui, e foram várias perguntas que me foram enviadas, por que um governo anterior, presidente da República, o governo anterior, ele consegue transformar a taxa Selic de 2 em 13,75. O que aconteceu nisso aqui? E isso tendo ocorrido, como de fato aconteceu, quais foram os benefícios e os malefícios que isso trouxe para nós no dia de hoje? O que provocou esse chamado choque de juros, né, que é um choque de juros, quando o Banco Central aumenta demais a taxa de juros, né, tirou de 2, colocou em 13,75, foi realmente uma paulada que ele deu na taxa de juros. Foi o quê? A inflação muito elevada. A gente precisa lembrar que a inflação de 2021 fechou em mais de 10% ao ano. Foi o único ano, além de 2015, se não me falha a memória, e 2002, em que a inflação superou 10%. Quando a inflação supera 10% é um gatilho meio assustador, porque lembra que a gente tem uma memória inflacionária, né? O passado inflacionário brasileiro foi muito, muito problemático. Então, o Banco Central reagiu a essa inflação que disparou. E ele conseguiu trazer a inflação de volta para 5%. O ano passado fechou em 5,8%. Esse ano deve fechar também próximo de 5,5%, entre 5,5% e 6%. Então ele conseguiu trazer essa inflação de volta, aumentando muito os juros. Agora, o juros é um remédio muito amargo, muito amargo. Várias empresas quebraram no meio do caminho, vários empresários estão muito endividados. Então, a conta negativa do juro elevado também é enorme, né? É isso que o Banco Central está pesando, e inclusive eu acho que ele deve caminhar para começar a reduzir os juros no meio do ano, porque é um remédio amargo que você tem que usar na dose certa, porque não adianta você matar o paciente, né? Você precisa calibrar esse uso. Né? Ô Paulo, para falar uma coisa que está na fala todos os dias hoje do jornalismo econômico, quais são as equações do crescimento econômico e, complementando, a lição de casa, que é preciso, é necessário que se faça, governo, iniciativa privada, para que a gente tenha realmente uma sinalização virtuosa de prosperidade, de crescimento no Brasil. A gente vê tantos e todos os governos falam, mas onde está aquela linha de crescimento virtuoso que a gente começou? Nós vamos ter que cada um fazer a sua parte. Qual seria essa lição de casa que o governo atual pode fazer, pegando o que ele teve de contribuição dos anteriores, para que a gente possa ter um caminho virtuoso de crescimento, de prosperidade? Acho que a reforma tributária é a primeira das medidas que está na mesa. Acho que a gente nunca esteve tão perto de conseguir fazer uma reforma tributária, né, que equilibre essa oneração entre os vários setores. Reduzir a taxa de juros, ela já cumpriu a tarefa dela de controlar a inflação. Agora a gente sabe que com juro alto não há crescimento, então redução de taxa de juros é uma agenda fundamental, e retomada de investimento público, que foi algo que você já mencionou. O investimento público é um vetor, também um caminho de crescimento que eu acho que é muito importante. Eu acho que essas três coisas estão em cima da mesa e existe grande chance de a gente conseguir atingir isso nos próximos anos. Mas a gente, acompanhando a mídia, os jornais, depoimento de alguns empresários, me parece que uma parte bem grande e significativa não está tão confortável com a sinalização. Você tem essa percepção ou não? Com a sinalização do novo governo? Essa equipe que está aí, me parece que tem uma agenda bastante clara. Né? A mim me parece também. Eu tenho olha, aqui de público eu falo, eu tenho um voto de confiança neste governo, não por ser este governo, porque todos os governos precisam e merecem ter um voto de confiança nessa primeira fase, fosse qual fosse, porque senão você não vai nunca ter uma curva de prosperidade. Mas eu tenho uma confiança muito grande, me dá a intenção assim, de que as coisas vão acontecer, mas há um nível de reclamação muito forte do setor empresarial com relação às medidas desse governo. Você sente isso também? Elas são justas? O governo está muito no começo ainda, estamos falando de praticamente 3 meses de governo, né? Então há uma desconfiança, obviamente, do que o governo vai fazer e tudo mais. Só que, se a gente olha o perfil da equipe que está lá, assim, veja, vamos parar para pensar um pouquinho. O vice-presidente era um dos principais concorrentes do Lula
em outras eleições, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, era concorrente do Lula. Então, ele montou uma equipe que é uma equipe de frente ampla. Se a gente olhar o perfil do secretariado, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, por exemplo, o secretário do Tesouro foi quem conseguiu ganhar o grau de investimento aqui para o município de São Paulo. Então, me parece que é uma equipe bastante eclética, né, no sentido de frente ampla do termo. Está longe de ser uma equipe radical, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse voto de confiança faz sentido, né? Parece que também a relação com, por outro lado, da percepção de que os governadores estão dispostos a participar dessa frente ampla para atingir essa prosperidade. Eu penso, Paulo, que nesses 35 anos de Constituição, é um pensamento meu, que o Estado Federal, que é o estadual 27, o municipal em torno de 6 mil, esses 3 estados, eles têm dificuldade de exercer as suas funções essenciais e básicas. Eles pedem de joelho por reformas. E a sociedade, às vezes, não acredita nisso, mas é perceptível que o Estado, enquanto figura que nos representa, ele pede a reforma. Nós precisamos oferecer isso a ele, né? Exato. As pessoas esquecem da dificuldade que é estar sentado ali na cadeira de prefeito, de governador, né? Porque parece que é fácil, parece que é simples, né? A quantidade de restrições que os municípios e os estados têm são enormes e as demandas são infinitas, né? Você tem carências infinitas, né? Imagina um município pobre brasileiro, quantidade de demandas que tem e a falta de recursos para fazer os investimentos. Exatamente. Né? E tem coisas boas que são interessantes, Paulo, que por exemplo, os marcos regulatórios. Me dá uma impressão que são instrumentos que vai favorecer esse processo. Por exemplo, marco regulatório de saneamento básico. A capacidade de transformação que esse marco tem é interessante. Você acredita que isso está fortalecendo essa linha desses novos agentes do governo? Acho que sim. Eu acho que a gente tem avançado nisso. O saneamento é um grande desafio, porque a gente tem municípios que são muito pobres e que tem uma demanda enorme de recursos. Então, o marco do saneamento novo o novo marco traz uma coisa interessante, que é a associação de municípios, né? Que vários municípios podem se juntar num consórcio para daí sim conseguir fazer os investimentos que são necessários para construir toda a parte de saneamento, de encanamento e tal, que é caríssima, né? Eu vejo que não há solução no futuro sem essas parcerias público-privadas, né, que a gente chama de PPP, e sem uso de concessões, né? A iniciativa privada tem que se associar ao Estado e vice-versa, para que o investimento deslanche. E o novo marco do saneamento, ele contribui nessa direção. Acho que o Brasil tem avançado muito nisso, né? Tem avançado. Um outro lado, Paulo, a minha sensação é que o governo digital, né, há uma digitalização das atividades governamentais, municipal, estadual e federal, muito interessantes. Eu sinto como uma agilidade de processo. Você sabe que eu tenho um amigo que é prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e um dia desse, conversando com ele estava me contando que com a aplicação, a adoção de conceitos digitais na prefeitura de Ribeirão Preto, ele consegue ter em torno de 60 mil horas disponíveis de serviços que eram prestados por agentes públicos, funcionários públicos, que não são mais executados por eles, como assinar decretos, toda uma série de processos. Então ele tem uma quantidade de horas, gente, serviço público disponível para fazer outras coisas. Isso é fascinante. A gente avançou muito, a gente falava há pouco das qualidades do sistema financeiro brasileiro, que é bem regulado, bem monitorado. Uma outra frente que a gente tem avançado muito é essa parte de digitalização de governo. O Brasil hoje está entre os países mais sofisticados do mundo nisso. Você pegar desde poupa-tempo, o que você faz online hoje de serviços públicos, até a transferência de renda que foi feita na pandemia com o cartão, que era o Bolsa Família, depois virou Auxílio Brasil. A capacidade que a Caixa tem hoje de processar isso em termos digitais, o eGov, né, que é toda essa parte de serviços que o cidadão tem acesso pela via digital, é incrível. O Brasil conseguiu avançar muito nisso. Conseguiu. Eu tenho uma sensação, Paulo, que olhando e lendo coisas a nível internacional, que a nossa formação governamental, tecnológica falando, é muito boa em relação a outros países. Mas eu queria te explorar um pouquinho aqui, então, nessa parte tecnológica. Vamos falar um pouquinho de Pix, Paulo. Como é que você vê esse instrumento de pagamento, esse meio de pagamento fascinante? Eu sou apaixonado pelo Pix, é uma coisa incrível. Como é que isso chegou e para onde vai? Isso é um dos grandes avanços do Banco Central brasileiro, também do sistema financeiro, né? Inclusive no sentido de aumentar a concorrência do sistema. É um trabalho que não foi de um governo, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos lá no BC, né?
Não é trivial você construir é quase que uma fintech gigantesca que o próprio Banco Central brasileiro criou, né? Se bem que dá um pouco de medo. Agora com o Silicon Valley Bank, ele tomou saques de 40 bilhões de dólares em um único dia. Foi a primeira corrida bancária digital que a gente teve na história. Né? Verdade. Não havia pensado nisso. Tem um outro lado da história aí que dá... Quer dizer, você pode esvaziar um banco num estalo de dedo. Né? Incrível, é verdade. É uma sacada boa que você traz aí para nós. Na verdade a sacada não é minha, a sacada é dos americanos que eles estão lá se dando conta de 40, qual foi o volume? 40 bilhões de dólares num dia, na sexta-feira. Ele tomou saques de 40 bilhões de dólares em um único dia. Foi a primeira corrida bancária digital. Por isso que o banco quebrou. Porque se fosse ficar na fila, numa fila você não saca 40 bilhões de dólares num dia. Talvez ele conseguisse algum... Exato, algum fôlego, né? Fôlego. Mas enfim, o Pix, não vamos criticar aqui o Pix por conta disso. O Pix eu acho que ele tem um grande serviço que ele presta é aumentar a concorrência do sistema. Ele põe dinheiro no mercado, né? Rápido. E tira aquele monopólio que os bancos tinham de ficar cobrando aquelas tarifas de TED, porque a transferência de dinheiro era uma coisa que era monopólio de alguns poucos bancos. Agora não, agora todo mundo faz um Pix, então é uma coisa sem custo e rápida e que funciona. Né? Muito, porque às vezes eu vou andar no final de semana e um dia eu esqueci de levar a carteira por alguma razão, fui andar caminhando. E me deu vontade de tomar água de coco. Eu falei, rapaz. Com o telefone ali. Então, mas eu não me atentei a isso. Eu disse ao rapaz, não tinha placa ainda, isso faz 2 anos, 1 ano e meio, logo que foi inaugurado o Pix. Eu falei, eu vou todo domingo andar nessa mesma, ali no Pacaembu. Aí eu posso pagar o coco para o senhor domingo que vem? Não. Você não está com o celular aí? Tô. Então paga com o Pix para mim. Eu falei, mas o senhor pode? Lógico, doutor, também isso aqui é moderno. Incrível, eu fiquei impressionado com essa atitude. Eu não tinha atentado para esse. Isso faz com que ele receba dinheiro e compre mais coco na mesma velocidade, né? Um avanço no chamado sistema de meios de pagamento. Você consegue pagar transações que antes eram muito mais complicadas. Né? Aliás, é mais uma curiosidade o smartphone, né? Ele está matando várias tecnologias e vários setores, inclusive, né? Você tinha máquina fotográfica, GPS, pagamentos, nota de dinheiro que você tinha na carteira. Agora se roubarem seu telefone, você perder o telefone, você tá frito, né? Porque tá tudo ali, né? Você anda no Uber, né? É fácil. Ô Paulo, ficando nessa linha também, eu li uma notícia no jornal aqui no estado de São Paulo sobre a questão das moedas criptonizadas que o Banco Central está trazendo, que é assustado novamente. Quer dizer, o Banco Central brasileiro, ele está trazendo mais um avanço na nossa criptomoeda. O que você pode falar para a nossa audiência sobre isso? Nós vamos ter uma criptomoeda oficial do Banco Central? Provavelmente sim, e isso é bom. Isso é bom, porque... Paulo, você vai ter que voltar aqui mais vezes. Olha aqui, você está dizendo que é bom, a rapaziada que vai para o mercado amanhã, hoje ainda. Não, é bom a que é oficial e que é regulada pelo Banco Central, porque o que me preocupa no universo das criptomoedas é que tem muito golpe, muita pirâmide. Exatamente. Ele é um ambiente não regulado. Então, lembra que a gente falava que o sistema financeiro brasileiro é bom porque ele regula as coisas? E agora está chegando nesse nível, como é que pode? A tecnologia avançou muito, então a gente pode ter hoje um real digital usando tecnologias de blockchain, de cripto, que funciona perfeitamente bem, que é transparente, que é regulado. Agora, muito cuidado quando você compra criptoativos e criptomoedas, porque o seu dinheiro está indo, Deus lá sabe para onde. Então, os últimos casos que a gente tem visto de golpes, de pirâmides com criptoativos são, assim, realmente preocupantes. É preocupante, mas, Paulo, fala um pouquinho mais para a gente, então. Quer dizer que o Banco Central pensa em criar uma criptomoeda, evidentemente com lastro do quê? Título público? Não, é parecido com o Pix. Na verdade... Mas onde está o lastro da criptomoeda? Ou não é uma moeda lastreada? Não tem lastro. Não? As moedas não têm lastro. A gente vive num mundo em que as moedas não têm lastro. O real não tem lastro, o dólar não tem lastro, nenhuma moeda tem lastro. Mas não era a preocupação da criptomoeda que todo mundo falava, você entra porque está lastreada num grande negócio, numa mina de diamante, sei lá o quê. Não. Essa não é essa criptomoeda que o Banco Central trabalha, ela é uma versão baseada em quê? Ela é a mesma versão do real que você transfere via Pix ou do real que você usa para fazer depósitos, né? O que o Banco Central emite, que é uma nota lá escrito R$50, seja Pix, seja cripto, só tem valor por quê? Porque o sistema legal brasileiro te diz que você pode liquidar operações com aquela nota. Se não tivesse um sistema legal dizendo que aquilo vale, o valor daquela nota seria zero, porque você não consegue trocar ela por nada, ela não é lastreada.
Tá. Quando você pega uma nota de R$50 e vai no Banco Central, ele não te dá nada em troca. Ele vai simplesmente falar, olha, você pode usar essa coisa para pagar contratos. Então vamos exemplificar. Você é o dono desse boteco aqui e tem água. Eu quero comprar água. Eu vou lá com uma criptomoeda, eu quero comprar água. Eu quero pagar. Mas qual criptomoeda? Eu não sei essa do Banco Central aqui. Tudo bem, é porque ela vai ser a criptomoeda real. Essa criptomoeda real. Real, ela é um Mas real. ela vai ter poder de compra no mercado? Mas ela é um real digital. Que te dá poder de compra é o fato dela ser um real digital. Tá. Então, ela não é uma moeda X digital. Então nós estamos falando que a moeda, o meio de circulação, deverá mudar o seu formato. Como é o Pix? Então, mas o custo da produção da moeda, do dinheiro, a cédula, a moedinha, ela tem um custo. E você colocar... Eu percebo, por exemplo, que a retirada de dinheiro em ATMs, nos bancos, me parece que caiu demais, porque é um custo altíssimo. O caminhão, o carro blindado para levar, o carro blindado para retirar, e você retirar na ATM. Quer dizer, hoje a moeda em si, papel, com o Pix, ela se tornou absolutamente quase que desnecessária. Exatamente. Às vezes, eu vi um dia desse, Paulo, que eu não pude acreditar, brasileiro é fantástico. Aqueles rapazes, pessoas que fizeram opção de vida ou têm dificuldade, ele com assim, ó, Pix, pedindo, eu não tenho o que comer. Pede no Pix. Meu Pix. Eu achei inusitado aquilo, porque você fala, meu Deus, as coisas são muito rápidas, né? Então, quer dizer que essa criptomoeda do Banco Central, ela vai estar laceada na nossa moeda real, exato, mas vai dar o comércio, a alfaiataria, o barbeiro, eu quero fazer a barba. Vou pagar com essa moeda. Ela provavelmente vai funcionar nos moldes parecidos com o Pix, né? Um real digital, que você não precisa do dinheiro, você não precisa da cédula, você faz uma transferência com o seu smartphone. É o exemplo que você estava dando, você estava lá caminhando, putz, esqueci a carteira, estou sem dinheiro, mas você faz uma transferência digital. Em vez de ser um Pix, você vai fazer em algum aplicativo do Banco Central, alguma coisa que está conectado com a sua conta corrente, e você faz essa transferência e ela tem valor. Mas, Agostinho, volto a repetir, o que dá valor é a lei brasileira que diz, que obriga, que faz o chamado descarrego legal. O que é isso? Qualquer dívida, qualquer contrato que você tem no Brasil pode e deve ser liquidado em reais. É isso que dá o valor ao real. Sim, porque o que era antigamente, a sua linguagem é muito boa, clara, e eu vou te explorar aqui, porque depois a audiência de gostei vai voltar. Mas você está rendendo. Você está rendendo, está explicando coisa que até para nós é difícil de entender. Quer dizer que o cheque pré-datado, quando a pessoa ia pagar, ele dava um cheque pré-datado, um geladão lá que voltava, não sei o que lá. Borracha, né? Agora, existe um Pix programável, você programa um pagamento para a pessoa. Uhum. E a pessoa vai confiar ou não, mas olha, tá aqui, o meu mecanismo de te pagar. Eu já vi isso também. Agora, neste cenário, você como economista, e aí eu vou agora judiar de você, é possível como economista você olhar com muitos bons olhos esse crescimento da nossa economia a partir dessa modernização tecnológica nos nossos mecanismos, nossos meios, que me dá uma sensação de socialização muito boa. As pessoas estão se sentindo protegidas, eu posso pagar, eu posso receber. Acho que ajuda muito. Esses meios de pagamento, eles são uma espécie do óleo que azeita o sistema, né? Então, quanto mais a gente tem esse mecanismo funcionando, melhor o sistema vai funcionar. Agora, para ter esse otimismo todo que você quer, a gente precisa desenvolver empresas capazes de produzir essas tecnologias e desenvolver essas tecnologias. Então, pensa no caso do Vale do Silício. Quando a gente conseguir ter algo parecido com o Vale do Silício brasileiro, aí sim a gente vai dar uns... E tem várias coisas interessantes. Tem o Porto Digital em Recife, tem coisas muito legais, né? O próprio André Esteves, ele abriu um centro de excelência de formação de pessoas dentro da capacitação, formação de engenharia tecnológica, porque esse é um mundo à parte. Eu fico imaginando que a responsabilização que a gente faz com a parte política, os políticos, é que parece que tudo de ruim é com eles, mas isso é uma coisa boa com eles. Ou seja, no momento que o nosso Congresso aprova isso como um sistema, ou seja, favorece que o Banco Central tivesse, como teve e colocou o Pix, isso é uma aceleração social gigantesca, não é, Paulo? Claro. Não, e o sistema financeiro brasileiro é muito avançado. O sistema financeiro brasileiro está entre os mais avançados do mundo. Nossa capacidade de desenvolver tecnologias, você pegar toda a estrutura que a gente tem de investimentos, desses aplicativos, né, do Tesouro Direto, assim, é uma coisa incrível que a gente tem. O Brasil, na verdade, o setor agro avançou muito, o setor financeiro avançou muito,
O que a gente está pecando mesmo é na parte industrial, é esse que precisaria... O que eu me referi, por exemplo, é que a gente pensa que o Banco Central, ele acordou um dia e falou assim, eu vou colocar um Pix lá, e aí eu ponho, eu sou o Banco Central, eu posso tudo, eu posso... A gente pensa que é assim, mas não foi. Eu me lembro, eu li a respeito naqueles dias, quando se falava de Pix, e como você disse, é um processo que tinha vindo, mas o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele apoiou, ele foi lá, ele comprou esse tema, que a gente falou, mas o que é isso? Vai mudar? Quer dizer, tinha riscos de erros, dessa coisa de as pessoas usarem de uma forma maldosa, o sequestro, etc. Mas ele bancou aquilo como presidente do Congresso, lutou por isso. É importante a gente lembrar, eu acho que é um ponto fundamental a gente reconhecer que a nossa política também trabalha para o bem da sociedade, né? Claro, eu acho que os políticos eles são a solução e não o problema. Há uma visão muito errada no Brasil de falar mal de políticos e tal. Na verdade, se a política não vai bem, nada vai bem, né? A política é a arte de resolver os conflitos e resolver os problemas. Então a gente depende muito do bom funcionamento da política. Eu sofro muito com isso, viu, Paulo? Vou te convidar 10 vezes para você vir aqui, porque você está me dando eco a algumas questões. Eu não me sinto bem com a criminalização da política. Exato, isso é perigosíssimo. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem em algum momento não estabelecer um respeito soberano sobre as instituições que nos regem nesse regime democrático. Todas as instituições legítimas, baseadas e constitucionais. Eu não consigo fazer a crítica tão somente. O caso do STF aqui, rapidamente, para a gente fazer uma nessa linha, é que o estoque de processos que o STF começou, né, 20 mil processos. Ele recebe mais 50, 60 mil no ano, processa 50 ou 60 e sempre é mais ou menos isso. Quer dizer, são 70 mil processos no ano e a gente critica o sistema como se ele fosse maléfico a nós. Eu fico pensando se nós não tivéssemos uma Corte Suprema tão forte, tão entrosada com a nossa vida, né? Bom, mas eu não vou te explorar nesse lado político, porque senão eu vou apanhar. Porque os economistas têm uma visão diferente da política e essa é a visão boa. Vocês entendem a política como instrumento para isso dar certo. Toda a sociedade ela depende do contrato social, o contrato social que regula a relação entre pessoas. O contrato social ele é feito no Congresso e regulado pelo Judiciário. Ou seja, é a política que cuida desse contrato social. Se a gente não tem uma política funcionando bem, o nosso contrato social não vai funcionar. E aí a gente vai virar uma sociedade de conflito. Aí o conflito fica aberto. E a mediação do contrato é feita pelo sistema judiciário e pelo Congresso. Né? Paulo, se a gente fizesse uma brincadeira assim do tipo a sociedade, o Brasil é um carro e os pneus fossem as partes da sociedade, calibrar os pneus é importante para ser uma grande viagem, né? Então, eu pergunto a você acredita que há uma calibragem, um pensamento de calibragem sobre a questão social, a carência social, uma redistribuição de renda nos setores público e privado? Você sente isso? Há uma calibragem desse tema? Eu acho que o tema da desigualdade é talvez o tema mais importante para o Brasil, porque a gente tem uma desigualdade gigantesca. O Brasil está entre os mais desiguais do mundo, né? E por que me preocupa a desigualdade? Porque ela é, na verdade, uma falta de oportunidade. Esse é o grande problema da desigualdade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E a falta de oportunidade, ela impede que as pessoas revelem os seus talentos. Porque imagina quanto talento a gente tem desperdiçado por aí porque a pessoa não tem oportunidade, né? E acho que tem aumentado essa conscientização no Brasil, né? O Bolsa Família, o Auxílio Brasil, são frutos disso também, né? Tem aumentado essa consciência da importância do setor público em calibrar essa questão das oportunidades. Porque o acesso à saúde, o acesso à educação e uma renda mínima básica é uma questão de oportunidade para uma pessoa que nasceu numa situação muito carente, né? Eu vejo, Paulo, e aí a nossa audiência pedindo já desculpas de largada, se é que pode existir alguma coisa boa dentro de uma pandemia, eu acho que não há, mas um efeito desta foi a identificação da nossa sociedade carente, porque ela estava ali, por exemplo, pescando, ela estava ali trabalhando, e de repente existe um auxílio e aí é preciso cadastrar. Antes da pandemia me parecia que esse pescador, estou usando como exemplo o pescador, mas um vendedor tabuleiro de bala, um trabalhador independente, um empreendedor independente que
vem fazia isso há muitos anos, de repente ele vê o seu mercado parar, a economia parou, e aí ele falou, poxa, tem um auxílio, vou lá buscar. Então nós identificamos uma Itália dentro do Brasil precisando de trato. Eu não diria que são só com renda, precisando de uma série de itens para isso. Como é que o governo pode resolver esse fator, Paulo? Eu acho que a pandemia ela teve essa função de mapear, né, esses que eram considerados invisíveis, né, que são pessoas de muita dificuldade, com muita carência, e que foram mapeados. Inclusive, quando a gente olha os índices de desigualdade e pobreza, houve uma melhora substancial na pandemia por conta do auxílio, por conta das transferências que foram feitas. Então, sim, foi um grande avanço, pelo menos o mapeamento e o conhecimento que a gente tem hoje dessas pessoas. E acho que aí é função fundamental do governo levar a oportunidade para essas pessoas. Veja, eu não estou querendo, assim, não é um pensamento comunista no sentido de que a pessoa tem que ter uma moleza, ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que ela precisa ter oportunidade. Então, se ela não tiver um mínimo de educação e um mínimo de saúde, ela não tem condições de competir. Não tem. Esse é o ponto, né? Não tem. Ô Paulo, uma questão nesse ambiente eu queria até conversar com você no início da nossa conversa, mas deixei aqui para o final. Foi muito legal. Bolsa. 22. Como é que foi a performance da Bolsa no Brasil em 22? A Bolsa brasileira? Ela teve, por incrível que pareça, foi uma das melhores bolsas do mundo todo. Ela teve um comportamento... Em 22? Em 22. Ela subiu, não vou me lembrar de cabeça o número exato, mas deve ter subido algo como 5%. Teve um retorno positivo num ano em que todas as bolsas do mundo praticamente tiveram um comportamento negativo, ruim, né? Foi um bom investimento. Foi. Ô Paulo, olhando para esse cenário, e aqui o questionamento é, quão importante é a Bolsa para que a gente tenha, a partir da sociedade que vai à Bolsa, e a gente percebe que jovens estão indo à Bolsa, quão importante a Bolsa para o fortalecimento da nossa economia? Ela precisa que a economia esteja forte ou ela pode fortalecer a economia? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha nesse processo? A pergunta é boa. Na verdade, é uma via de mão dupla, porque uma economia forte ajuda a Bolsa e uma Bolsa forte ajuda a economia, né? Mas a Bolsa é um lugar essencial para as empresas conseguirem novos sócios e conseguirem levantar mais dinheiro. Também é um lugar essencial para as pessoas investirem e se tornarem sócias das empresas. Então, é um mecanismo muito, muito interessante para ampliar, para melhorar o funcionamento da economia, né? E engraçado que você traz essa informação e que em 22 foi bem, mas em 22 nós estamos com uma taxa de juros já ascendente. Qual a sua perspectiva para 23, 24 na Bolsa? Qual é a sua visão? Melhor do que 22, porque agora a gente tem a perspectiva de que a taxa de juros vai começar a cair. Então, como você bem lembrou, o Banco Central Brasileiro subiu os juros em 2022, a gente começou com o juro bem mais baixo. Bem baixo, 2% Selic. E a Bolsa ainda foi se beneficiando desse movimento. O ano de 2022 também foi bom para o Brasil, porque o preço das commodities estava em alta, petróleo, minério de ferro, soja. Guerra teve efeito aqui em 22, não? Ucrânia e Rússia? Teve o efeito no começo de muita preocupação, né? Mas favoreceu a nossa Bolsa ou não? Mas acabou favorecendo as commodities, porque um dos efeitos da guerra foi aumentar o preço da energia e dos grãos. Lembra que Rússia e Ucrânia têm 1/3 do mercado mundial de trigo, né? O preço do trigo disparou. Então, tudo isso acabou ajudando o Brasil por um efeito meio torto, né, que você não imaginaria, mas acabou ajudando. Depois o juro subindo, pesou, né? Então, a perspectiva de 23 é de melhora em função da queda dos juros. Minha visão é essa. Tá. Ô, Paulo, qual é a tua visão sobre a privatização da Eletrobras? Já que você falou em energia... Eu acho que vai melhorar, né? Eu acho que a gente já está numa situação em que o sistema brasileiro já avançou, ele não é tão dependente do setor público como ele era no passado, né? Mas o que me preocupa é achar que o setor público pode sair totalmente da coordenação do sistema elétrico e do sistema energético. Da produção ou da distribuição de energia? Dos da dois. Geração? Não, dos dois, na verdade. Qual é o mais complexo? A geração ou a distribuição? Eu acho que a produção a gente poderia dizer que é um pouquinho mais complicada. Onde o governo ganha mais dinheiro? Na geração ou na distribuição? Ele ganhava na produção, porque onde tinham as chamadas joias da coroa, né, de Furnas, que são essas grandes empresas, né? Mas eu acho que a gente já está numa situação em que o sistema brasileiro, o sistema privado já tem capacidade de fazer esses investimentos
de levar isso adiante. Mas o governo ainda tem um papel-chave ali com as agências reguladoras. Sim, porque você... Para coordenar tudo isso. Exatamente. Porque ele é um sistema complexo. É isso que me preocupa. A coordenação do sistema. Coordenar para que ele não seja usado politicamente incorreto, né? Porque a utilização política correta é bem-vinda. Mas a utilização política incorreta é maléfica para nós. Nós já tivemos isso no passado recente. Mas a tua perspectiva com esse leque de ofertas de energia eólica, a solar, me parece que tem uma demanda invertida agora. Foi uma corrida maluca para vários setores e agora o sistema elétrico, ele tem no hídrico uma força já, e com chuvas agora a coisa aumentou, e nos outros setores a demanda caiu. É meio um paradoxo, né? Porque a gente estava, alguns anos atrás, a gente teve um problema de apagão, né? A gente, inclusive há 2, 3 anos atrás, tinha um risco. A gente estava com um problema de seca, de escassez de chuva. O Brasil conseguiu desenvolver muito rapidamente as fontes alternativas. Eólica, hoje a gente tem na eólica mais do que Itaipu, para você ter ideia, 10% do parque já é de energia eólica, 10% é de fotovoltaica. E agora a gente viu uma situação de excesso de oferta de energia. Incrível. Algo inimaginável. Agora está sobrando energia, a energia está muito barata. Mas pode exportar via hidrogênio, não pode? Não... Pode, mas a gente ainda não tem os canais, os mecanismos para fazer isso. O hidrogênio verde seria um dos canais, a amônia, porque a energia não é facilmente exportável. Né? Justamente, você não consegue nem transferir ela das áreas onde a gente tem excedente para as áreas que tem falta. Né? Paulo, que país abençoado por Deus, porque é água em excesso, que é o que a gente... energia, é safra, é solo, é terra, vento, sol, meu Deus do céu. E uma questão aqui para... brincando com o termo, voltando no assunto do agro, uma vez eu vi um amigo dizendo que nós somos o maior exportador de água do planeta, porque para fazer um hectare de soja vai bilhões de litros d'água, para levantar um bezerro até uma idade de abate, bilhões de litros d'água. Então, não fosse essa capacidade hídrica que nós temos, combinada com outros fatores, evidentemente, nós não teríamos um agro tão possante, tão requisitado como temos, né? O agro brasileiro, ele também é fruto, obviamente, dos empresários do setor, mas também dessas vantagens brasileiras, né? De água, de sol. Vantagens. E que vantagem. Né? Paulo, vamos fazer o nosso povo ganhar dinheiro, vai. A rapaziada aqui, ela me questionou várias vezes, sem responsabilidade muito forte, vamos ensinar a nossa audiência, nossos garotões aqui que nos assistem, as meninas que nos estão sempre mandando mensagem aí para saber como deve ingressar na Bolsa. Os jovens, qual é a sua dica para que o jovem passe a ganhar dinheiro e tome cuidado com setores que oferecem coisas aí que assustam um pouquinho? Vamos dar uma dica para a nossa turma, vai? Bom, primeiro imaginar que só tem 2 tipos de investimento, que é ou você empresta dinheiro para alguém, ou você está comprando um pedaço de alguma coisa. Quando você investe na Bolsa, eu brinco que se você acha que você está investindo na Bolsa, já começou errado, porque você não investe na Bolsa, você investe numa empresa. Através da Bolsa. Através da Bolsa. Então você precisa saber que empresa é essa, o que a empresa está vendendo, qual é o lucro dela, se os clientes são bons, se ela está faturando. Você tem que ter uma cabeça quase de empresário. Né? Rapaziada, interrompendo o Paulo aqui, a questão é estudar o mercado. É necessário que você dedique um tempo ali para ler as coisas. Né? Ou se você vai emprestar dinheiro para alguém, que é comprar um título público ou um título privado, ou, por exemplo, investimento no Tesouro Direto, que eu recomendo muito. Você está emprestando dinheiro para o governo. Né? Então você tem que ter clareza, né, de quem é o seu devedor. Você vai comprar um título privado, comprar uma debênture, uma dívida de uma empresa, você tem que saber que empresa é essa. Então, o investimento é uma responsabilidade sua, você não pode delegar isso. Você precisa saber o que você está fazendo. Paulo, o que é uma debênture? Uma debênture é um título de dívida que uma empresa emite. Então, é como se fosse você vai emprestar o dinheiro para o seu cunhado, aí ele escreve num papel lá uma nota promissória, te devo X reais que você me emprestou. É diferente ou igual a um precatório? É muito parecido, só que o precatório em geral vem de processos judiciais que já estão julgados, em geral, não necessariamente, mas em geral do setor público. Né? Enquanto que a dívida é um instrumento que a empresa emite, vai lá, olha, eu te devo tanto, você me dá 100 mil reais, te devo 100 mil reais. Né? Olha, Paulo, a conversa com você é agradabilíssima, eu ficaria aqui mais 3 horas, a rapaziada da técnica já me passou 10 bilhetes, que acabou o tempo, mas eu tô com vontade de explodir o tempo aqui, mas você fala bem tranquilo, é muito agradável.
Parabéns ao Banco Master de ter um Obrigado. gênio como você lá na economia, comandando a parte econômica do banco. Não, é verdade. Eu acho que ter uma pessoa com a tua clareza, a sua percepção, que explica corretamente as coisas, com uma leveza. Estamos falando de todos os temas aqui. Né? A nossa audiência é essa, é um bate-papo. Né? Claro, claro. Você é um professor, quer dizer, abrir o microfone e deixar você falar é uma aula magna sem precedente. Mas, Paulo, obrigado pela tua gentileza, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida não está fácil, atendendo, inclusive, veículos de comunicação de primeiro nível e aqui emprestando um pouco do seu conhecimento para a nossa audiência, para mim, fico agradecido, viu? Obrigado. Então, eu gostaria que você, neste tempo final, que você, olhando para aquela câmera, pudesse mandar uma mensagem, principalmente para a sociedade brasileira, com relação ao estímulo como economista, o que você enxerga? Porque eu já vi que você é da linha otimista. Então, com o seu otimismo, com a sua realidade, o microfone é teu, por favor. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Viu? Obrigado, Agostinho. Eu estava participando de um debate semana passada sobre China, que é um caso muito interessante. Né? Você vê que a China conseguiu, em 40 anos, atingir um crescimento impressionante. Hoje, a produção industrial da China já é maior do que da Europa e dos Estados Unidos somados. Né? Por que eu falo isso? Porque o Brasil tem o mesmo potencial. Né? O Brasil tem grandes oportunidades, então a gente tem que ser otimista com o Brasil. Né? Se a China conseguiu, o Brasil também consegue. Então, usando aqui a China, eu deixo essa mensagem de otimismo para o Brasil. Obrigado. Obrigado, Paulo. Boa sorte. Parabéns ao Banco Master de ter você lá dentro. Sucesso. Um abraço, hein? Obrigado.